O viciado de Recife. A mãe encontrou o filho caído no banheiro às 2 da manhã. Olhos virados. Espuma na boca. Corpo convulsionando no chão frio de cerâmica. Ela gritou. Acordou o marido. Chamaram o SAMU. Era a terceira overdose de Pedro em 6 meses. Desta vez, os paramédicos disseram: se houver uma próxima, ele pode não sobreviver. O corpo dele não aguenta mais. Pedro tinha 23 anos. E estava destruindo sua vida com crack e cocaína havia 4 anos. Deixa eu te contar quem é Pedro. Ou melhor, quem ele era antes das drogas. Cresceu num lar evangélico em Boa Viagem, um dos bairros nobres de Recife, Pernambuco. Filho único. Pais presentes. Pai era gerente de banco, mãe professora. Família estruturada. Sempre foram à igreja. Pedro tocava bateria no grupo de louvor. Era o menino exemplar. Até os 19 anos. Foi numa festa de formatura do ensino médio que ele experimentou maconha pela primeira vez. Só por curiosidade. Só para ver como era. Só uma vez. Você já sabe como essa história termina. Uma vez virou 2. Maconha virou algo mais forte. Fins de semana viraram toda semana. Uso recreativo virou dependência. E em 2 anos, Pedro estava completamente viciado em crack. Os pais demoraram para perceber. Pedro era inteligente. Escondia bem. Dizia que estava saindo com amigos. Que estava estudando para o vestibular. Que estava bem. Mas não estava. Começou a roubar dinheiro de casa. Pequenas quantias no começo. R$ 50 aqui. 100 ali. Depois começou a vender coisas. Relógio do pai. Joias da mãe. Eletrônicos da casa. Tudo convertido em pedras de crack fumadas em menos de 1 hora. Quando os pais finalmente descobriram, foi porque a polícia ligou. Pedro havia sido preso tentando roubar uma loja de conveniência na Avenida Boa Viagem. Estava completamente drogado, desesperado por dinheiro para a próxima pedra. O pai, Roberto, pagou fiança. Levou o filho para casa. E naquela noite, ele e a esposa, Márcia, choraram como nunca tinham chorado antes. Como chegamos aqui? Onde erramos? O que aconteceu com nosso filho? Eles tentaram de tudo. Internação em clínica particular. Pedro fugiu depois de 3 semanas. Internaram de novo. Ele fugiu de novo. Foram 5 internações em 2 anos. Todas fracassadas. Terapeutas. Psiquiatras. Remédios. Grupos de apoio. Nada funcionava. Pedro voltava sempre para as drogas. A família estava destruída. O pai desenvolveu depressão. A mãe teve que se afastar do trabalho. Pararam de ir à igreja por vergonha. Afinal, como explicar que o filho do líder de louvor agora era um viciado em crack? Os amigos da igreja tentaram ajudar no começo. Visitavam. Oravam. Ofereciam apoio. Mas com o tempo, as visitas foram rareando. As pessoas se afastaram. Alguns até comentavam: esse menino não tem jeito. Está possuído. Está entregue ao diabo. Roberto e Márcia se sentiam completamente sozinhos e abandonados. E então veio a terceira overdose. Aquela madrugada de terror. O corpo de Pedro convulsionando no chão do banheiro. A ambulância. O hospital. Os médicos dizendo que da próxima vez ele poderia morrer. Quando Pedro acordou na UTI do Hospital da Restauração, no centro do Recife, viu os pais ao lado da cama. O pai com os olhos vermelhos de tanto chorar. A mãe segurando sua mão, o rosto marcado por rugas que não existiam 4 anos atrás. E pela primeira vez em muito tempo, Pedro sentiu algo além da necessidade de usar drogas. Ele sentiu culpa, remorso, vergonha. Pai, mãe, me desculpa. Eu não quero mais viver assim. Márcia apertou a mão do filho. Filho, nós vamos tentar de novo. Mas dessa vez, você precisa querer. Porque a gente não aguenta mais te perder um pedaço de cada vez. Pedro assentiu. E pela primeira vez em 4 anos, ele quis de verdade ficar limpo. Não pelos pais. Não pela igreja. Não pela sociedade.
Por ele mesmo. Porque ele estava cansado de viver como um escravo. Quando teve alta, 3 dias depois, os pais tinham uma proposta diferente. Nada de clínicas caras. Nada de tratamentos convencionais. Dessa vez, eles iam para uma fazenda terapêutica evangélica no interior de Pernambuco. A fazenda da restauração ficava em Gravatá, a 1h30 de Recife. Era um lugar simples. Sem luxo. Sem mordomias. Trabalho pesado no campo. Rotina rígida. Estudos bíblicos diários. Oração. Disciplina. E nenhum contato com o mundo externo nos primeiros 3 meses. Pedro não queria ir, parecia prisão. Parecia sectarismo. Mas ele não tinha escolha. Era aquilo ou a morte. No dia em que chegou à fazenda, em março de 2024, Pedro foi recebido por pastor Josué, um homem negro de 55 anos, forte, de sorriso largo e olhar firme. Pedro, aqui você vai aprender 3 coisas: trabalho, disciplina e dependência de Deus. Nessa ordem. Você vai acordar às 5 horas. Vai trabalhar na roça das 6 horas ao meio-dia. Vai estudar a Bíblia à tarde. Vai orar à noite. E vai dormir às 21 horas. Todo dia. Sem exceção. Você está disposto? Pedro não estava disposto. Mas também não tinha alternativa. Os primeiros dias foram um inferno. Literalmente. A abstinência bateu forte. Tremores. Suor frio. Náuseas. Dores pelo corpo todo. Insônia. Alucinações. Pedro passava as noites gritando, implorando por drogas, xingando os monitores, chorando no chão do quarto. Pastor Josué e a equipe ficavam ao lado dele, orando, segurando, impedindo que ele fugisse ou se machucasse. Eram noites de guerra espiritual real. Na primeira semana, Pedro tentou fugir 3 vezes. Foi impedido todas as vezes. Na segunda semana, ele entrou em depressão profunda. Ficava deitado o dia todo. Não queria comer. Não queria falar. Não queria viver. Pastor Josué sentou ao lado dele um dia. Pedro, eu sei o que você está sentindo. Eu estive exatamente onde você está há 25 anos. Eu era viciado em crack e cocaína. Perdi tudo. Família, emprego, dignidade. Tentei suicídio 2 vezes. Mas Deus me tirou desse buraco. E se Ele fez por mim, vai fazer por você. Mas você precisa deixar Ele trabalhar. Pedro olhou para o pastor, sem acreditar. O Senhor? O Senhor era viciado? Era. Por 12 anos. Mas faz 25 anos que estou limpo. E nesses 25 anos, eu já ajudei mais de 800 homens a saírem das drogas. Você vai ser o 801. Algo mudou naquele dia. Pedro começou a acreditar que talvez, só talvez, houvesse esperança para ele. Na terceira semana, ele começou a participar das atividades. Acordava às 5 horas. Ia para a roça. Plantava milho, feijão, mandioca. O trabalho físico pesado ocupava a mente. Deixava o corpo exausto demais para pensar em drogas. À tarde, tinha estudo bíblico. No começo, Pedro só fingia prestar atenção. Mas aos poucos, as palavras começaram a fazer sentido. Versículos sobre libertação. Sobre nova criatura. Sobre recomeço. À noite, tinha momento de oração. 20 homens, todos ex-viciados, ajoelhados clamando a Deus. No começo, Pedro achava aquilo ridículo. Mas depois de algumas semanas, ele se viu chorando durante as orações. Sem entender por quê. Apenas sentindo algo diferente acontecendo dentro dele. No segundo mês, Pedro teve uma experiência que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite. Culto especial na fazenda. Pastor Josué estava pregando sobre o filho pródigo. E quando chegou na parte da história onde o pai corre para abraçar o filho que voltou, algo quebrou dentro de Pedro. Ele começou a chorar. Não um choro contido, mas um choro profundo, violento, de quem está expelindo anos de dor. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio do culto, e começou a gritar: Deus, eu não aguento mais.
Eu cansei de ser escravo. Eu cansei de viver assim. Tira isso de mim. Pelo amor de Deus, me liberta. Os outros homens se levantaram e foram até ele. Colocaram as mãos sobre Pedro. E começaram a orar. Alto. Com autoridade. Repreendendo espíritos. Clamando por libertação. A oração durou 2 horas. E quando terminou, Pedro sentiu algo que não sentia há 4 anos. Paz. Uma paz profunda. Como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Como se algemas invisíveis tivessem sido quebradas. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Pedro dormiu tranquilo. Sem pesadelos. Sem suor frio. Sem desejo de usar drogas. Quando acordou no sábado de manhã, algo tinha mudado. A compulsão não estava mais lá. Aquela voz na cabeça que sempre dizia usa, 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 tinha silenciado. Pedro completou os 6 meses na fazenda. Depois, ficou mais 3 meses como monitor voluntário, ajudando outros que chegavam. Ele queria retribuir. Queria ser para alguém o que pastor Josué foi para ele. Em dezembro de 2024, 9 meses depois de chegar à fazenda, Pedro voltou para Recife. Mas voltou diferente. Limpo. Sóbrio. Transformado. Os pais não conseguiram acreditar quando o viram. O filho que parecia morto estava vivo de novo. O menino perdido tinha voltado para casa. Márcia abraçou o filho e chorou por 20 minutos sem parar. Roberto, que era um homem sério e controlado, desabou em lágrimas. Hoje, 6 meses depois, Pedro está completamente limpo. Sem recaídas. Voltou a estudar. Passou no vestibular de psicologia. Quer ajudar outros viciados. Voltou a tocar bateria na igreja. Voltou a sorrir. Voltou a ser ele mesmo. Mas ele não é mais o mesmo Pedro de antes. Ele é melhor. Mais forte. Mais humilde. Mais dependente de Deus. Eu conversei com Pedro num domingo depois do culto, na praia de Boa Viagem, enquanto o sol se punha sobre o mar. Ele ainda tem a tatuagem no braço que fez nos tempos das drogas. Não tirou. Diz que é seu lembrete diário. E ele me disse algo que nunca vou esquecer. Sabe, as pessoas acham que libertação de vício é instantânea. Que você ora uma vez e pronto, está livre. Não é assim. Libertação é uma decisão diária. É acordar todo dia e escolher não usar. É fugir de gatilhos. É pedir ajuda. É orar quando a vontade bate. É um dia de cada vez. Mas eu posso te garantir uma coisa: Deus é real. Eu deveria estar morto ou em um hospício. Mas estou aqui. Vivo. Livre. E isso não é mérito meu. É milagre puro. Pedro ainda vai à fazenda uma vez por mês. Visita os que estão lá. Compartilha seu testemunho. Abraça os que estão no começo da jornada. E diz para cada um deles: se Deus fez por mim, vai fazer por você. A família voltou à igreja. Roberto se recuperou da depressão. Márcia voltou a trabalhar. E agora, eles têm um novo ministério: acolher famílias de dependentes químicos. Porque eles sabem como é essa dor. A história de Pedro não é sobre perfeição. É sobre redenção. Não é sobre não cair. É sobre levantar. Não é sobre ser forte. É sobre reconhecer fraqueza e permitir que Deus seja sua força. O vício é uma das prisões mais cruéis que existem. Mas não é maior que o poder de Deus. Pedro é a prova viva disso. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de fé extraordinária acontecendo no Brasil de hoje. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está nos ouvindo. Escreve aí, assistindo de sua cidade. Eu leio todos os comentários e quem sabe a próxima história pode ser da sua cidade. Se você conhece alguém que luta contra vícios, compartilhe esta história. Pode ser a palavra de esperança que essa pessoa precisa ouvir hoje. Toda semana, uma nova história. Pessoas reais. Fé real. Milagres reais. Até a próxima, e que Deus abençoe você onde quer que esteja.